Querido povo de Deus, paz e bênção, direto aqui do estúdio da Santa Rita TV. Nós estamos aqui, Padre Rogério, junto com você, mais uma vez. Estava de manhã no Bom Dia Devoto junto com o Valdir. Então hoje, agora toda quinta-feira, nosso encontro marcado com a nossa entrevista. Cada quinta-feira, um convidado especial, uma convidada especial, contando um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua vida. E hoje nós temos também aqui um casal muito especial aqui do nosso santuário, que a gente vai conversar, bater um papo e conversar um pouquinho sobre a história de vida deles. Mas antes, quero dizer a vocês, o nosso projeto A Casa de Todos está com 16%. Então você é nosso convidado a nos ajudar a atingir os 100%. Olha lá, 16% é a nossa meta ali, chegamos nessa meta, mas a nossa meta é R$ 100, 100% da nossa campanha. Então o QR Code está aparecendo aí, é o número do nosso CNPJ, 44 588 960 005744. Nessa ajuda, você nos faz chegar à evangelização em lugares que a gente nem imagina que a gente poderia chegar. Por exemplo, a construção da Igreja da Santa Clara. Então, logo, logo, nós estaremos ali entregando essa igreja para todo o povo de Deus. Então, você nos ajuda na campanha, compartilha conosco no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais, com seus amigos, no WhatsApp, e vamos juntos chegar aos 100%. Lá no Instagram, no @Santa Rita Indaiá, tem algumas perguntas que eu pedi para colocar sobre os novos horários de missa. 17h30 de segunda a sexta, 20h30 aos sábados, a missa jovem, e às 15 horas aos domingos. Então, você é nosso convidado especial a interagir para saber se você está de acordo, se a gente pode dar esse passo, para justamente a gente cada vez mais a gente melhorar e oferecer para você opções de celebração da Eucaristia, tanto no final de semana quanto nos dias de semana também. Tá bom? E fique de olho sempre na nossa programação da Santa Rita TV. Então, no próximo dia 23, vai entrar mais programas no ar da nossa Santa Rita TV e você é nosso convidado especial a nos acompanhar pelo YouTube, Santa Rita TV Indaiatuba. Então, se inscreva no nosso canal e vamos juntos adquirir cada vez mais inscritos para a gente poder avançar cada vez mais na evangelização, porque a nossa vocação é evangelizar, tá bom? Estamos aqui, querido povo de Deus, com o João Paulo e com a Tatiane. Eles ajudam a gente no apostolado Santa Dulce dos Pobres, cuidam de uma realidade muito desafiadora do nosso santuário, que é a questão do cuidado e atenção aos preferidos de Jesus. Então eles vão conversar com a gente um pouquinho sobre a história de vida deles e depois um pouquinho desse projeto que começou ali com o sopão da padroeira e o projeto está engateando ainda, mas com perspectiva de avançar cada vez mais. João Paulo, boa noite. Tatiane, boa noite. Boa noite, Boa noite, Padre, essa bênção. Vocês, assim, uma primeira saudação ao nosso público, né? E você que está acompanhando o nosso programa, vai colocando aí as perguntas, dúvidas, o seu boa noite. No segundo bloco, a gente coloca a sua participação aqui no nosso programa, tá bom? Uma mensagem para o povo de Deus aí, né? Para vocês aí que estão chegando agora, que vocês acham desse projeto bonito, né? De trabalhar com as pessoas mais vulneráveis e a partir do chamado que eu fiz, né? Vocês, o que vocês sentiram, gostaram, como é que foi?
Padre, assim, quando eu cheguei em Indaiatuba, né, há Hum, 3 anos atrás, eu comecei a buscar uma igreja que eu pudesse servir, voltar a servir, porque eu morei 9 anos no Tocantins e lá eu já fazia esse trabalho social na minha paróquia. E eu chegando aqui, eu gostaria muito de continuar com esse trabalho. E aí eu comecei a buscar trabalhos sociais, porque todas as pastorais são lindas, todos os trabalhos são lindos, mas eu gosto desse trabalho social. E aí eu, um dia, anunciando o sopão, né, eu fui falar meu nome para ser voluntária, para começar, né, voltar, porque é uma coisa que me chamou atenção. Eu falei, opa, aí já vai para o que eu gosto, né, o sopão e tal, solidariedade ali. E eu me senti super feliz com o sopão. E aí veio o seu convite, né, para a gente fazer esse trabalho. Eu fiquei muito feliz, muito honrada com o convite, muito feliz mesmo, porque a gente sabe que iniciar um projeto assim tão grandioso é difícil, né? E eu me sinto muito feliz de poder participar disso e muito grata. João, vendo a Tati, tanto lá em Tocantins agora, assim, você junto com ela, os dois casados, dentro da realidade, qual que é o seu olhar sobre essa caminhada aí? Oi, padre, boa noite. Acho que é uma satisfação a gente estar aqui com É, o senhor, essa com daqui. todo que nos acompanha pela Santa Rita TV. Para a gente é muito gratificante, Uhum. porque é o que realmente a gente sente, é o doar, é a gente disponibilizar o nosso tempo, é a gente oferecer algo que muitas vezes vai além do material, que é quando você tira um tempo, você tira um momento que você poderia estar com a sua família para estar junto, né, para estar fazendo algo a alguém que realmente seja impactante, que muitas vezes vai muito além de uma ajuda material. É um apoio, é uma conversa, e isso é muito importante para a gente. A gente já vai mudar um pouco da nossa rotina, mas eu sempre viajei muito, sempre tive bastante distante, e a Tati sempre priorizou muito isso, né? Ter essa dedicação, esse empenho e estar próximo para ajudar de alguma maneira. Porque nós também, em outras circunstâncias, graças a Deus, mas sempre somos ajudados por outras pessoas. Então a gente precisa retribuir isso de alguma maneira. Muito bem. Antes de nós voltarmos a esse tema, como que vocês se conheceram? Como é que foi? Aí vocês escolhem quem fala primeiro. Então bom, vou começar então. Tá? Essa história é longa. Padre, um paranaense e uma sul-mato-grossense foi se conhecer Olha, no Mato Grosso. olha aí. Então, eu sou natural do Paraná, sou natural de uma cidade chamada São João do Ivaí, no interior do Paraná. Uhum. Né? Nascido, criado e formado até meus quase 20 anos. Quando saí ali, técnico agrícola, fui para a Bahia. Morei, trabalhei 3 meses na Bahia, depois fui para o Mato Grosso. Fui para o Mato Grosso, em Sapezal. Moramos alguns anos em Sapezal. E já estava 2 anos trabalhando numa fazenda em Sapezal, né? Bem próximo ali do Rio Papagaio, bem conhecido ali, do lado de uma reserva indígena ali, Uhum. do Parecis. E eu tinha um amigo, que hoje é meu cunhado, né, que é o irmão da Tati, nós trabalhávamos juntos na mesma fazenda. Eu já estava há 1 ano e meio, mais ou menos, naquela fazenda trabalhando. Foi quando eu conheci a Tati. A Tati foi lá para o Mato Grosso passear na casa do meu cunhado, do Adjoner, e ali a gente se conheceu. Foi isso mesmo, Tati? Tava Aí só esperando, conheceu. né, padre, eu chegar É. lá. Não, eu tive um relacionamento dos meus 16 aos meus 21 anos. Uhum, Desse relacionamento eu tive a minha filha, a Bruna. uhum, E ela com 6 meses, meu pai chegou, conversou comigo e falou, olha, né, como vai ser e tal, você não acha que tem que mudar alguma coisa? E eu, nesse mudar alguma coisa, mudei tudo. Peguei a minha filha com 6 meses de idade e fui para casa do meu irmão, lá no Mato Grosso, que ele morava nessa fazenda que o João Paulo trabalhava, ele também trabalhava. E ele me prometendo, não, eu vou arrumar um emprego para você, não sei aonde, não sei o que, eu fui disposta a mudar a minha vida, com a minha filha, sim, seguir com a minha filha, eu e ela somente. sim. E aí eu cheguei lá e conheci o João Paulo. E eu falava, né? Primeiro, a pessoa que eu for me relacionar, se algum dia eu for me relacionar com mais alguém, eu quero que essa pessoa primeiro ame a minha filha. E foi o que aconteceu. O João Paulo, desde sempre, foi apaixonado pela Bruna. E aí ele me viu por ali, já me pescou, né? Quer ver?
E aí dali eu já não fui mais para onde meu irmão queria que eu fosse, Aí né, e já, tal. E em 2 meses de namoro a gente já foi morar junto. olha aí. É, E aí se começa uma história. Aí vocês, aí já aí estão juntos há quanto tempo? 20 anos. 20 anos. 20 Olha aí. anos. Aí tiveram mais um filho, não é isso? Mais um, Mais um. Qual que é o nome dele mesmo? João Pedro. João Pedro. Qual é a idade das crianças? A Bruna faz 21 agora e o João Pedro faz 15. Mais 15. Muito bem. É. Aí, como que vieram pra cá, pra cidade de Indaiatuba? Vixe, tem chão até chegar em Indaiatuba, padre. Hum, Então, alguns anos de Mato Grosso, foram mais ou menos 3 anos de Mato Grosso. Nós viemos para o Mato Grosso do Sul, na terra da Tati. Ficamos de 2000. 5 anos, eu acho que deu. Não, 5, 6 anos no Mato Grosso do Sul, mais ou menos. O João Pedro nasceu no Mato Grosso do Sul. Eu brinco lá em casa, eu sou o único paranaense. Lá são 3 sul-mato-grossenses. 3 São Gabrielense e 3 sul-mato-grossenses. A Tati, olha aí. nascida em São Gabriel, no Mato Grosso do Sul. A Bruna, nascida lá. E o João Pedro, nascido lá. Então, os 3 são sul-mato-grossenses, só eu de paranaense. E assim, a gente teve ali uma oportunidade na nossa vida que eu falo assim que foi algo disruptivo pra gente, mas foi bastante desafiador, com oportunidade de trabalho na época no Maranhão. Sim. E a gente saiu do Mato Grosso do Sul e foi pro Maranhão. Moramos 2 anos e meio em Balsas, no sul do Maranhão. Ficamos depois de 2 anos e meio lá. Viemos para o Tocantins, moramos 9 anos em Palmas, no Tocantins, né? E quando nós morávamos no Tocantins, eu comecei a trabalhar numa empresa em 2015, que a sede dela era aqui em Indaiatuba, até hoje tem um escritório aqui. E aí em 2015 eu comecei a frequentar Indaiatuba, por conta da empresa ter a sede aqui em Indaiatuba. E aí eu estive nessa empresa por 9 anos, tive até agora início de 2024, eu tive várias funções dentro da empresa, e chegou um momento que eu precisei estar mais próximo aqui de São Paulo, mais próximo de aeroporto. Foi quando no final do ano de E a Tati morava em 2023... Tocantins. Praticamente sozinha lá. E eu viajava muito, né? Viajava bastante, já ela vai contar aí. E aí, vindo muito para São Paulo nos últimos anos, praticamente vinha na segunda, voltava na quinta, voltava na Opa, sexta. Aí foi quando a tem gente um se diazinho a mudou mais para aí. Indaiatuba. Saía de Aí, casa domingo, padre, ia né? chegar em casa sexta-noite, que os voos em Palmas são horrorosos. Assim, 3 horas da manhã é o horário de voo em Palmas. E aí ele chegava em casa sexta, de madrugada, para sábado já, e domingo, depois do almoço, ele já partia de volta para Indaiatuba. Então Nossa. ele morava aqui, eu morava lá. Eu vim em Indaiatuba, viajava muito Brasil, né? Rodava bastante, então a gente viajava bastante. A logística era bastante desfavorável, né? Muitas vezes sai do interior e indo para o interior. Então isso dificultava bastante e isso nos trouxe para Indaiatuba, né? E aí, nesse período, Tati, foi o período que vocês estavam em Palmas, e aí foi o período que você se integrou na pastoral da paróquia. Foi. Assim que eu cheguei em Palmas, eu tinha uma vizinha que ela era da catedral, né? Que era onde eu servia. E ela me chamou, ela falou, olha, vamos, que tá tendo encontro com o Roberto Tanus. E é muito bom, você vai gostar e tal. E eu fui com ela nesse encontro, eram 3 dias. E teve um fato muito marcante na nossa história, que o Tanus pediu para que no último dia nós escrevêssemos cartas com pedidos, que ia chegar lá e ia colocar no altar. E eu coloquei meus pedidos no altar e coloquei um pedido assim, bem por último, que eu não me sentia digna. Eu sabia que aquilo era meio que uma vaidade minha, né? Mas era uma coisa necessária para nós, que era o casamento. Eu queria ter o sacramento, né, do matrimônio, mas eu queria fazer o meu casamento do jeito que eu tinha sonhado. Que a gente já estava junto há 12 anos e era casado só no civil. E naquele dia o Tanus não abriu as cartas e ele falou, tem uma pessoa aqui que é casada há muitos anos no civil e que ela vai se casar na igreja. Contou 1 ano daquele dia. E a gente se casou e deu tudo certo. Então, assim, desde aquele dia eu não parei mais de servir na igreja, né? Eu falei, não, é aqui que eu vou ficar, é aqui que Deus vai mover a minha vida, então eu vou ser grata, né? Eu tenho que devolver. Aí entrou, aí essa ligação com o social, como é que foi? Foi o padre que chamou?
Foi você que despertou? Foi alguém da comunidade? Como é que foi? Não, foi o que despertou, porque daí a partir desse encontro do Tanus eu comecei a frequentar mais ali Hum. e eles começaram com uma caminhada beneficente e tal e chamaram para um bazar. E aí eles falaram, o bazar é o teste de fogo, porque bazar é complicado, né? É. Quem para mexer com bazar. E aí eu me apaixonei por aquilo e pelas pessoas, né? Achei muito gostoso estar ali e dali eu não saí mais, né? Foram quase 9 anos ali. E ali dentro desse projeto, assim, dentro dessa caminhada, quando João Paulo chegava em casa, como que eram as partilhas dessa, ele partilhava evidentemente da questão do trabalho, e como que você compartilhava com ele essa realidade dessa inserção pastoral, dessa vida, dessa atividade que você estava desenvolvendo quando ele Uhum. estava lá no trabalho dele, como que era essa interação entre vocês dois diante desse afastamento momentâneo por causa do trabalho, né? A gente era muito inserido na igreja e o padre era muito junto com a gente, acompanhava a gente muito de perto Uhum, também, sabia da nossa realidade. A Bruna, minha filha, era coroinha, então ele estando em casa, a gente estava na igreja. Que entendi. ele chegava em casa, a gente ficava na igreja. Então, todo tipo de trabalho, a gente tinha muito trabalho no final de semana também, que a gente Entendi. tinha um projeto com criancinhas, de música e tal, que era no sábado. Então, acabava que alguma coisa ele sempre ajudava e estava sempre ali por perto e a gente estava sempre na igreja. E o padre também era muito próximo da gente, então acabava que ele estava sempre junto também, apesar da distância, ele sempre participava. Aí, por exemplo, nessa época, o filho mais novo de vocês não era nascido ainda. Era. Já era nascido já. Já, ele nasceu lá no Mato Grosso do Sul. Aí, aí vocês estão lá. Aí quando foi a decisão? Vamos para Indaiatuba. Assim, foram se movendo, né? Algumas promoções dentro da empresa e teve um dado momento ali no início de 22 que eu assumi uma posição nacional na empresa e isso exigia eu estar em São Paulo. Então, eu sempre viajava antes, toda semana, mas viajava para diversas regiões do país. E ali em 2022 para 23, eu viajava todas as semanas e todas as semanas eu vinha a São Paulo. Então aquele negócio que eu estou morando num lugar errado, né? Porque toda semana eu estou indo para São Paulo, então preciso vir para São Paulo. E no primeiro momento nós iríamos para São Paulo capital. A empresa também foi vendida para uma grande multinacional. O escritório principal é em São Paulo e se entendeu que não, achou melhor não, vai para Indaiatuba. Eu já até tinha visto casa para alugar, estava olhando casa para alugar em São Paulo. A Bruna ia fazer vestibular, já tinha feito 3 inscrições de vestibular lá em São Paulo, estava tudo Tudo preparado encaminhado para lá. para São Paulo capital. E aí, quando o meu chefe na época falou da possibilidade de morar em Indaiatuba, já conhecendo já um pouco da dificuldade de morar numa cidade grande como São Paulo, não pensei 2 vezes, né? Então vamos para Indaiatuba. Aborda, Bruna, esquece as inscrições do vestibular que você fez, vamos correr aqui fazer vestibular aqui em Indaiatuba, vestibular em Campinas, vamos se realocar. E aí deu tudo certo, ela fez o vestibular dela aqui, está na faculdade, e a gente se instalou em Indaiatuba e está muito feliz aqui, padre. E, e essa mudança, Tati? Que daí vocês saíram de Palmas e foram para Indaiatuba. Uhum. Direto, né? Sim. Como que foi esse? Porque tinha uma vida, tinham pessoas, tinha vínculos, tinha uma rede assim de conhecidos. Sim. E acabou assim, cortou. Como é que foi esse desprendimento? Acaba tudo, começa tudo de novo, né? É, Eu falava assim que apesar de não ter família lá, se eu não conhecesse alguém de alguma coisa que eu precisasse, eu conhecia alguém que conhecesse, né? Porque uhum, sempre assim, você acaba conhecendo todo mundo. E essa vida na igreja, ela possibilita isso também. Você conhece todo tipo de pessoa, né? De todo tipo de situação ali, você vai conviver com alguém uhum. diferente. Para mim foi bem doloroso, foi sofrido, né? Os primeiros meses aqui eu chorava, eu falava para ele que eu queria voltar embora para Palmas, não sei o quê, porque para mim eu tinha um apego muito grande lá, né? E aí foi Bateu a horroroso. solidão. Bateu bastante. Foi difícil. Eu Primeiros... sempre falo E assim como que que era esse momento quando você viu essa situação dela?
como que você sentiu assim, João? Primeiro eu estranhei, né, padre? Porque a gente mudou muito, muito mesmo. A gente morou aí em 5, 6 estados e saiu da família, ela nunca sofreu, né? E assim, a gente sempre falou, a gente se encontrou longe da família. No Mato Grosso, eu estava longe da minha família, eu estava próximo do irmão, mas longe do pai e de mãe, então a gente já vivia um desapego, vamos assim dizer. Então a gente sempre teve bastante facilidade para se mover. Mas depois de 9 anos em Palmas, eu vejo assim que ela se apegou muito na cidade de Palmas, se apegou muito ao meio da igreja, às pessoas, o envolvimento, e eu estranhei. Eu, naquele momento, não tinha momento nenhum me deparado com ela sofrendo por alguma mudança. E olha que já tinha sido inúmeras as mudanças. Então aquilo ali Vai ficando é velho, vai realmente ficando Talvez, inquieto. talvez foi criado, talvez assim, ouvindo vocês dois falar, talvez, como vocês foram ficando em Palmas, É. então a ideia talvez pode ter sido, não é aqui que a gente vai ficar, né? É aqui Foi. que vai Aí ajeitar eu as era coisas. muito apegada à igreja, assim, não tinha apego, igual a gente construiu nossa casa, do jeito que a gente sonhou, era na beira do lago, de Palmas, era tudo perfeito, mas não era aquilo que tinha apego, era meu apego na minha vida pastoral mesmo ali, tanto que agora no dia 14 nós vamos viajar para lá, para eu rever meus amigos. Aí, viu só? E assim, desde o início que a gente chegou aqui, eu tinha essa preocupação, né? Acho que um dos primeiros vazios que eu sabia que a Tati tinha que preencher estava relacionado ao trabalho social, à proximidade com a igreja. Então era importante nesse processo dela de se encontrar, de se adaptar aqui, se identificar com uma comunidade. E graças a Deus ela se encontrou, se identificou aqui, e isso foi um divisor de águas nesse processo de adaptação aqui na Iatoba. Aí vocês chegaram aqui. Aí as crianças, no caso a mais velha, se integrou na faculdade. Sim, O mais novo, no colégio. colégio, aí já foi tranquilo para Aquele eles ali é essa, desenrolado demais, padre. Ixi, né? aquele ali não sofre, não. Eu percebi no dia que eu os visitei. Ele é bem, Ele é pra frente, ele é desenrolado. então assim, mas assim, ele também deveria ter amigos, colegas. Tinha Ele conseguiu se reintegrar. até demais. Ah, é? É, A, a, a menina tá namorando, né? tá. E o namoro é daqui ou também veio Não, é o o colega moço dela de faculdade, de eles faculdade, estudam verdade. juntos. Aham. Aí É assim, de Capivari. agora eu tô lembrando. Da caminhonete. Agora eu tô lembrando. Então assim, chegou. E a escolha da igreja, como é que foi? Até chegar aqui no santuário. Como é que foi a... Porque são várias, eu acredito que vocês devem ter ido em outras. Fomos. E como que foi assim? Não, é aqui. Deixa eu contar a primeira vez que a Tati, não sei se ela vai lembrar. A gente foi já tinha ido em uma, em outra, e a gente errou o horário de missa em uma que a gente foi. Era, sei lá, 6h30 a missa, a gente chegou meia hora depois. A gente chegou lá e já tinha começado. Uhum. Logo que a gente chegou, falei, agora a gente vai procurar uma outra igreja. Né? E a gente não sabia. Vamos procurar uma outra. E aí a gente já Sem tinha passado conhecer aqui, nada. tinha visto, mas sem conhecer. A gente procurou, botei lá no Maps e achei, e a gente chegou. Chegou a primeira vez e se identificou. Né? Então foi a primeira vez que a gente chegou na Santa Foi Rita, Deus que foi através do encaminhou. Google Maps. Ah, é? Através do Google Maps. Agora tá de conta. Aí como assim? Chegou. Claro, vocês devem ter frequentado, devem ter ido, assim, pelo menos participar de missa em outros lugares. Aí quando vocês tiverem essa experiência que você acabou de dizer, não, acho que é aqui. É. Porque uma coisa é frequentar uma missa esporadicamente, mas quando vocês vieram, vocês sentiram que seria aqui o lugar onde você poderia reiniciar a sua caminhada pastoral? Senti, eu pedia muito a Deus, né? Todas as vezes a missa era orando, pedindo a Deus para me encaminhar onde eu pudesse voltar a servi-lo, né? E a missa da Vitória que a gente participava foi antes da reforma, né?
da igreja. Aham. Que aí o senhor apagava as luzes e aí cantar aquilo, assim, a gente ia embora, tinha dias que a gente ia embora chorando, né, desidratada. Como é bom, como a gente se sente preenchido realmente aqui, né? A gente se sentiu preenchido. Aí, esse movimento de frequentadora para o passo a mais, que é a reinserção pastoral. Como é que foi esse momento? Explica para as pessoas. Você já contou isso para mim, eu já sei, mas o povo que está nos acompanhando não sabe. Então, como é que foi esse passo? Eu sempre busquei, né? Sempre orava a Deus para que me encaminhasse. E aí eu sempre nas saídas eu perguntava: é que tem pastoral social, que era o nome que a gente tinha lá, né? Uhum. Tem pastoral social e tal, e ficava buscando até o dia do projeto do sopão. Aí no dia do projeto do sopão o senhor chamou voluntários. Eu falei, não, agora é a minha deixa, né? O João Paulo já quase indo embora, eu não, deixa eu procurar alguém aqui. E naquele dia, a gente sempre vinha 5 horas, e o senhor nunca estava aqui celebrando às 5 horas. Naquele dia o senhor estava. E aí, quando eu falei, olha, eu venho e tal, eu falei resumidamente, né, da minha história. Aí o Valdir também estava junto, já anotou meu telefone ali, já foi tudo se encaixou, foi. Aí nós tivemos uma primeira conversa, né? Uhum. E João, quando você marcou o telefone ali e tal, começou, você ficou mais em paz, que a coisa ela estava começando a engrenar de novo? Fiquei. Eu sabia que ali ela ia se encontrar, né, padre? Acho que era um passo importante, porque assim, uma escolha nossa, a Tati, ela sempre viveu em pró das crianças, e as crianças não são crianças tão pequenas mais. Então ela tem esse tempo para ocupar em pró de algo. E esse Uhum. algo a mais sempre foi relacionado à igreja, né? E esse tempo aqui, nesse primeiro momento, estava ocioso, e cabeça ociosa não é bom, Exato. né? Então aquilo ali estava incomodando, e quando ela teve esse contato, era assim, era algo que ia acontecer de forma natural. Então eu já fiquei mais tranquilo, que a gente sabia que as coisas iam engrenar, ia se envolver, ia encontrar aquilo que realmente estava fazendo falta para ela no final do dia, que era essa interação, esse contato e a doação, a forma de a gente contribuir com o próximo também, né? Acho que tudo que a gente tem vem de Deus, Ele nos deu de alguma maneira, Ele nos compartilhou de alguma maneira e colocou diversas pessoas no nosso caminho para nos ajudar de alguma maneira. Então a gente tem que, de alguma maneira, também retribuir, e nada melhor do que retribuir com o tempo, com a ajuda. Então a gente sabe dessa importância, e a Tati mais do que eu, né? Acho que a mulher é a base da família, Uhum. é o grande pilar, né? Em termos de oração, de Sim. sustentação, e é toda essa gratidão que a gente tem, é uma forma de a gente retribuir isso. Então ela sentia essa falta, e quando teve essa oportunidade de se encontrar, eu sabia que era o que faltava para a gente, para realmente se estabilizar e ter a tranquilidade e se restaurar de vez aqui em Indaiatuba. Porque tudo é E, emprestado, né, padre? exato. Tudo Deus nos empresta, né? Exato. Já Tá já a vendo? gente tem que devolver tudo e ir embora. Exato. E se encontrar com ele definitivamente na eternidade, né? Então, assim, antes da gente chamar o intervalo, dizer assim, Tati, aí nessa caminhada, aí veio a ideia do sopão. Uhum. E antes dessa ideia do sopão, eu vou dizer para você como que nasceu. Eu tenho uma preocupação muito grande que a quermesse ela não vire apenas um, uma situação meramente que para de dinheiro. E a festa de Santa Rita, ela cresceu bastante. De 2021, quando a gente realizou a primeira festa na rua, para hoje, ela cresceu muito a festa.
Então, hoje ela se tornou uma festa que é referência na cidade, fruto do trabalho de todo o povo de Deus, da confiança das pessoas. Só que sempre me intrigava que as pessoas enxergavam apenas a quermesse. E depois, com a elevação para santuário, então havia a necessidade de se fazer algo que fosse mais integrador. Daí nasce o tripé da festa: fé, tradição e solidariedade. A fé com toda a parte litúrgica, pastoral, toda a parte piedosa da festa, a tradição, que é a quermesse, as atividades festivas, e a solidariedade, que aí a gente, né, fez a campanha da distribuição das sementes, fez a arrecadação de cesta básica e a sopa. Então, quando isso se completou, então eu tive tranquilidade do tipo assim, eu estava com dificuldade de encontrar alguém que pudesse abraçar essa ideia. Então, no dia que você deu o seu nome, você rapidamente falou algumas coisinhas ali do trabalho que você tinha feito em Tocantins, quando vocês foram embora, eu cheguei para o Valdir e falei assim, encontrei a coordenadora. Encontrei a coordenadora que vai tocar esse projeto aí. Porque aqui, essa questão de pastoral social, nessa igreja, ficou um pouco deturpado, porque caiu um pouco no partidarismo. E eu tinha muito medo de entrar. Então, eu nunca quis avançar muito. Então, eu dava a cesta básica, tudo, mas eu tinha o bazar, mas eu nunca pastoral, porque eu tinha medo de entrar nessa seara e colocarem um rótulo diante de tudo que essa igreja já passou no passado. Então, quando a gente conversou naquele dia, eu, você, o Valdir, a Letícia estava junto, que você explicou um pouquinho do seu projeto, da ideia, né, das coisas, então eu tive mais ainda a convicção de que você seria coordenadora e de que o projeto estaria salvo de uma inclinação partidária. E de tratar realmente como que se deve ser um projeto social de igreja, né? Atender aqueles que mais precisam. Então, só para vocês terem uma referência, como que eu chego na sua escolha como coordenadora, e não apenas como uma mera participante, né? Como até então estava lá descrito na ideia. João, ouvindo isso, o que você observa? Essa apreciação que o padre fez sobre essa ideia e a inclusão da sua esposa nesse projeto. Assim, padre, acho que nada é por acaso, né? A gente pede as coisas, a gente busca as coisas e Deus constrói caminhos para que isso se aconteça e isso se realize. Então, acho que literalmente foi isso que aconteceu, né? A gente precisava disso, Tati, era muito importante para ela encontrar, e isso vai de encontro com aquilo que o Senhor vinha buscando, e claramente a gente vê como que tem a mão de Deus em tudo, né? A gente veio numa missa que no sábado, a gente não vem muito no sábado às vezes o Senhor não tá e dá certo aquele dia o Senhor ter celebrado, o Senhor rapidão ali saiu, ficou ali para fora, conversa com um, conversa com o outro, a gente demorou um pouquinho ali para sair, a gente tem costume logo de sair, já vambora, vamos puxando para a mão e vai indo pro carro. Então assim, você vê que as coisas realmente que não são coincidência no final do dia, a gente sabe que coincidência não existe, é providência para algo maior. Né? No final do dia, acho que tem um propósito, tem um algo maior, e é por esse algo maior, por esse propósito maior que a gente precisa trabalhar, né? Trabalhar empenhado, sem ter ideologia, para que realmente se construa algo maior e leve algo que seja positivo para as pessoas, que no final do dia a gente sabe que, por mais que estamos numa região
extremamente desenvolvida, uma região extremamente rica, mas sempre existe, sempre vai existir No segundo pessoas em bloco, condições. a gente vai tocar que é Entre a Sopa, que foi de frente mesmo com essa realidade. Você tinha a percepção desse olhar do padre? Não, eu fiquei surpresa. Aí eu falei para ele, a gente tinha aula, né? Fazer inglês no sábado. E eu, João Paulo, o padre quer conversar comigo e tal, o que será? Ele, não, ele vai te chamar e tal. Ele já ficou mais animado que eu naquele primeiro momento ali, né? E eu com aquele receio, porque tudo que é novo, né? Por mais que a gente. É aquele negócio, você pede a chuva, você tem que estar preparado, né? Para a lama depois. E eu pedi tanto a Deus que eu queria voltar a servir, e aí naquele momento eu falei, nossa, dá até medo, né? De assumir, assim, algo novo, né? E aí Aí, depois, aí veio o apostolado Santa Dulce, sim, o nome Santa Dulce dos pobres. sim. O que você sentiu ao ver que foi escolhido este nome, Ah, Santa padre, Dulce dos Pobres? Santa Dulce teve um trabalho muito bonito, né? Por ela ser uma santa brasileira, né? Nascida na Bahia, tem toda aquela história dela de vida, é o que eu acredito muito, né? Você não precisa ter. Muita gente coloca regras, talvez, para conseguir ajudar o próximo. Não, eu não tenho dinheiro para ajudar, ou eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E não é, você vê pela história de Santa Dulce, assim, ela não tinha nada, né? Ela começou invadindo algumas construções, e aí ela era expulsa. Até que a madre cedeu para ela o galinheiro, e ela começou ali no galinheiro. Então é uma história tão bonita que veio do nada, da providência de Deus, né? Exato. E eu acho que vem a calhar perfeitamente com o que a gente busca, né? Santa Dulce é um grande exemplo de caridade. Então, meu povo, olha só, nós vamos chamar o intervalo. No segundo bloco, então a gente vai conversar um pouquinho do sopão da padroeira que aconteceu no mês de maio, na nossa última festa de Santa Rita, que é pautada por aqueles 3 pilares: a fé, a tradição e a solidariedade. Nesse ano continua do mesmo jeito. E depois, mais no finalzinho da entrevista, a gente vai falar um pouquinho do apostolado de Santa Dulce dos Pobres, das perspectivas e tudo mais. Então, fique conosco, nós voltamos já com o nosso podcast É Bom ou Não É? Olá, eu sou a Isabelle Terra e vim fazer um convite especial para você e para toda a sua família. Todo sábado, às 8 da manhã, eu te espero aqui no programa Casa de Todos, na Santa Rita TV. Um programa sobre entretenimento, saúde, bem-estar e muito mais. E você é o nosso convidado especial, porque a nossa vocação é evangelizar. Santuário de Santa Rita, a Casa de Todos. Vem pra cá! Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia, lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, à nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria
alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos. Fala pessoal, aqui é o Marcelo Souza e eu tenho um convite especial para você. Todas as terças-feiras, 8h30 da noite, você é o nosso convidado no programa Som e Vida, aqui no canal Santa Rita TV. Querido povo de Deus, estamos de volta com o nosso podcast É Bom Não É? Hoje entrevistando a Tatiane e o João Paulo, falando um pouquinho sobre a vida deles, a família deles, esse trabalho bonito que eles estão aqui inseridos no nosso santuário, que é o apostolado Santa Dulce dos Pobres. E o padre também tem que mencionar a nossa festa de Santa Rita. Quantos dias falta? Vai aparecer aí no GC aí, na tela do vídeo de vocês. Eu não sei quantos dias faltam, mas o Rodolfo vai colocar ali, mas o Paulo. E eu estou esperando aqui e vai chegar. Uma hora chega, viu, gente? Vai chegar, que a TV é ao vivo, é assim mesmo. Olha, tá, de manhã, quem assistiu o programa Bom Dia Devoto, aconteceu uma situação. Uma dessas câmeras ali travou, e o programa parou. Aí depois voltou. Aí a gente tem que, né, dançar. Olha lá, apareceu, olha lá. 84 dias, 9 horas e 12 minutos. Para o início da festa de Santa Rita. É daqui a pouco, João. É logo ali. Tá perto. Tá 84. Hã? Tá virando a curva. Já tá virando a curva. Passou a quaresma, acabou. Acabou. Já tá na festa. Então, assim, vocês, né? Mudaram para cá, se instalaram, as crianças estão no colégio, estão caminhando, estão trabalhando, a Tati está ali cuidando da casa. Tati, a sopa, fala para nós. Primeiro dia, chegou lá, reuniu o povo, como é que foi? O projeto chegou, ó, você vai cuidar do sopão. Toma que o filho é seu. Como é que foi? Conta pro povo de Deus aí. Foi emocionante, viu? Eu agito! Foi. Ai, meu pai do céu. Foi porque eu não conhecia. Você foi provada do ouro na prata. Literalmente, viu? Não conhecia ninguém, né? Os voluntários nunca tinham visto ninguém, não conhecia nada, né? Como trabalhar ali, primeiro contato com a cozinha, primeiro contato com tudo, né? Nunca tinha, Tocantins é 40 graus direto, né? Nunca tinha feito sopão lá, a gente partilhava alimento de outras formas, não do sopão. E aí, aquele negócio, como que nós vamos fazer sopão e tal, mas eu tive pessoas tão maravilhosas junto com a gente lá,
pessoas que já conheciam, que já eram voluntários aqui, de outras pastorais. Aproveitando, volta aquela foto, Rodolfo, que está todo mundo, que tem o São Benedito atrás. Essa. Você sabe a história daquele São Benedito ali? Não. Aquele São Benedito, ele é chamado carinhosamente de São Benedito da Cachoeira. Porque o Padre Chico encontrou essa imagem numa cachoeira. Olha. Aí ele mandou restaurar, e aí ele ficava lá na Capela da Aparecidinha. Como ele é o santo cozinheiro, quando eu fiz a primeira reforma na Aparecidinha, eu coloquei ele na cozinha, para ele abençoar todas as pessoas que entram na cozinha. Então, aquele São Legal. Benedito ali, então, todas as pessoas que vão ali, quando tem a feijoada, o almoço e tal, então aquele santo ali, essa imagem aí tem mais de 35 anos Nossa. que ela foi encontrada. O Padre Chico com um legal. grupo de pessoas. A Sônia, que cuida do nosso bazar, foi uma das pessoas que ajudou o padre a encontrar essa imagem do São Benedito, que carinhosamente ganhou o apelido de São Benedito da Cachoeira, que foi encontrado numa cachoeira. Legal. Aí você estava dizendo dessas pessoas ali. O Landão me ajudou demais, a Célia, né, a esposa do Valdir, me ajudou Uhum. demais, Pode- porque são pessoas que já conheciam ali, né, a Uhum. estrutura, como fazer. Então, foram abençoadas essas pessoas. Aí como é que foi a dinâmica? Assim, chegava a demanda? Como é que foi? Eu fiz um levantamento junto com o seu Paulo Grilo de quantas pessoas iam ser atendidas, entrei em contato com as entidades para ver, porque tem entidades que Olha lá quem tá lá. não é muito... Pode mandar um tchauzinho lá. Acabei de falar dele. E daí a gente se planejou, aquele X de pessoas, né? Aí eu mandei mais ou menos a quantidade de alimento que a gente ia precisar para a Juliana providenciou, e aí chegou lá, eu montei equipes, pessoas para picar, para descascar, para começar o preparo, e aí depois chegava outra equipe, porque como é segunda-feira, né, a pessoa trabalha, então o pessoal ia chegando do trabalho, ia ajudando a embalar, e aí outras pessoas iam ajudando a levar, então a gente fez setores. Uma linha de montagem. Sim, para daí ir funcionando, né? E aí, Porque... como é que foi assim? Você chegou, as pessoas você não conhecia. Não. Como que... E aí você é coordenador, o padre te nomeou, mas e aí? Ó, você vai fazer... Tá, mas quem é você aqui? Que é você na fila do pão. Como é que foi essa... Ah, padre, eu meio que levei natural, porque muitos anos já, né? Então, Sim, mas esse primeiro contato, como é que foi? Você reuniu a turma? reuni, falou... me apresentei. Primeiro eu chamei eles numa reunião na Aparecidinha, me Uhum. apresentei, falei da minha história, pedi para cada um contar a sua história, para se apresentar. Eu fiz primeiro uma teve esse reunião. momento. Tive uma reunião de apresentação primeiro Uhum. com o pessoal, para a gente se conhecer, explicar como que ia ser a dinâmica e tudo, como que a gente ia trabalhar. Uhum. E daí fica mais fácil, né, padre? Não E chegar aí, ali. a recepção foi boa. Foi boa, foi ótimo. Foi muito boa. Aí depois, assim, aí como as demandas, ó, agora vai fazer tanta sopa para tal lugar. É. Você se recorda quais foram os lugares que vocês enviaram a sopa? Pelo menos uns 2 lugares assim que vem Foi na Atos cabeça. 4, foi a CIASP, que chama? CIASP. Foi a Farol. Aqui é o Farol, parece. Farol, aí é o pessoal do Farol recebendo a sopa. Uhum. E aí, falando do Farol, né? A gente estava falando no off do pessoal, né? Como que foi a recepção aí na Foi comunidade? ótima, foi muito boa. As pessoas, os voluntários ficaram muito felizes, assim, ver que impactou mesmo eles. Essa chegada lá com o alimento, a forma que eles são gratos, a oração, como eles fizeram a oração junto e comeram ali, partilharam, todo mundo muito organizadinho. É uma entidade muito organizada, né? Chegaram ali, toda aquela organização, já recolheram, já iam... O pessoal ficou encantado, assim. Foi um dos lugares que eles mais se encantaram de levar, porque são pessoas marginalizadas, né? Pessoas que vivem às margens, né? Situação de rua, né? Então, receber esse acolhimento, para eles também é muito bom, para a gente melhor ainda, né? E aí, diante desse trabalho, né, certamente o João estava nas correrias do trabalho, e como que era a partilha, né, em casa? Tipo, comecei o trabalho com a sopa.
entregar uma sopa. Como que era essa interação entre vocês dois nesse momento da entrega? Assim, depois, evidentemente, em casa, conversando vocês dois, ou pelo Zap, ou pelo meio que disponível. Como que era Ah, a troca de ideias, a troca de conversa de vocês diante do seu trabalho agora, numa outra realidade, mas ajudando as pessoas também? eu partilhava com ele mais as minhas inseguranças, assim, de como foi, de como eu fui superando, daquele primeiro medo, daquele né, o receio do início de tudo, e ali conhecer, não sabia nem como que ligava o fogão, como ligava o gás lá fora. Então aí eu ia passando para ele as dificuldades e ele dava risada e me motivava, né, do jeito dele. Ele sempre viajava na segunda-feira, então segunda-feira era o dia que eu via um pouco ele. E aí tinha minha amiga que ficava no corre à tarde com o meu filho, né, que ele faz umas atividades, e Bruna já se vira. Então, assim, chegava em casa à noite e todo mundo super feliz. E assim, né, a vida ela sempre em movimento, né, padre? A gente veio para Indaiatuba e eu tive uma fase de 1 ano e meio viajando todas as semanas. Então foi bem nessa fase da Tati. Que foi o que eu falei, que parece que ele não gosta de morar comigo, né? Eu vim para Indaiatuba porque ele praticamente morava aqui, ele foi trabalhar no sul. Ave Maria! Então foi bem nessa fase, eu viajava todas as semanas, mas estava preparado, estava adaptado com isso, e a gente conversava bastante, interagia bastante, e gosta, né? Quando a gente faz algo que a gente gosta, eu acho que se torna fácil, se torna prazeroso, né? Então isso é gratificante. Aí, voltando ainda, né? Se tiver mais alguma foto, Rodolfo, pode passar. Aí Então, a nossa linha de a linha montagem. de ó. montagem. Assim, o cardápio era você que definia? Como que era? Não, a Juliana já me passou o que ia ser feito, como ia ser feito, quais os ingredientes que a gente ia usar, e eu só executei, padre. Esse ano nós vamos modificar. Você vai definir o cardápio. A Vou fazer coordenadora, Maria Isabel. a coordenadora da festa, viu, Juliana? Se estiver me assistindo, o cardápio da sopa que vai definir a Tatia de Fresta, tá bom? Ó, querendo ver a tocantinense, Maria Isabel é comida de tocantinense. Como que é? Lá eles comem a carne de sol, né? Não é Uhum. igual aqui que é a carne seca. Uhum. Então lá tem a carne de sol, que aí a gente frita assim, bem frito, com só alho e cebola. E aí vem com o arroz. Como o alho e a cebola tá bem frita e a carne bem frita, ela fica aquele arroz amarelinho. E é bem sequinho, aquela carnezinha com arroz. É uma Pois delícia. olha que beleza. Lá a gente servia na festa da igreja. Pois viu, gente? Acho que da próxima vez que eu vou na casa deles, eu vou... Vai comer Maria Isabel. Maria- Vou buscar agora uma carne de sol lá no Pronto, Tocantins. olha aí, pronto. E aí, nesse trabalho aí bonito, né, com o pessoal trabalhando ali nessa linha de montagem, e foi a primeira vez, então você foi a pioneira, porque nós nunca tinha feito isso. Nada na festa de Santa Rita voltado por esse cunho caritativo. Porque qual que era o meu esforço? Era mostrar que aqui também é festa de Santa Rita. Não é só a quermesse e o bingo. Aqui também é festa. O esporte também era festa. O leilão também é festa. Para as pessoas também se verem também de uma outra forma na festa de Santa Rita. Então, essa linha de montagem... Aí depois que passou a festa, então começou a engatinhar o projeto do apostolado. E aí teve uma reunião, viu, gente? Ela vai contar. E como é que foi? Conta para mim, antes de eu chegar na reunião, como é que estava... Como que foi essa reunião antes da minha chegada? Estávamos eu, o Valdir e o Padre Charles, a gente conversando sobre a dinâmica, o pessoal curioso, querendo saber como que era o trabalho, como que ia funcionar e tudo, e a gente explicando das minhas funções como coordenadora, o Valdir falando e tudo, e o Padre Charles só disse boa noite, não deu tempo dele dizer mais nada, não deu tempo dele falar, coitado. Na época o padre não era padre ainda, Não, era diácono. era diácono. Era diácono. E aí ele chegou, sentou lá na mesinha, a gente estava nas salas de catequese, né? E ele sentou lá, só cumprimentou e eu continuei falando e o senhor chegou. Aí o senhor chegou. E eu não sentei. Não entrou, Eu só o senhor fiquei parou na porta e comecei. Ai.
É a reunião preferida do Padre Charles. Como é que foi a recepção de toda aquela carga das coisas que eu fui falando? Não, aí o senhor falou, e acabou, e vamos todo mundo embora. Aí a gente se olhou e falou, e agora? E agora, José? Sim, aí você terminou. Como que você foi embora para casa assim, pensando naquilo que o padre tinha dito? O que passou pela sua cabeça? Seja sincera. Pode falar, não tem Não, problema. padre, eu, assim, é igual o João Paulo, eu gosto muito. Aí eu não tenho muito, assim, porque eu gosto demais. Então, tudo aquilo que o senhor Ok. falou já é coisas que eu, Sim, mas que eu acho que a gente tem você que... estava sentindo ali, porque tinha algumas pessoas na sala, e você, provavelmente, conforme eu ia falando, você talvez estava sentindo ali Uhum, a reação, né? O impacto das coisas que estavam sendo ditas. sim. O Como? meu medo é não dar conta. Não, como que eu vou dar conta de tudo isso que o Uhum. padre falou? Porque o senhor falou muita coisa, né? Foi. Foram muitos projetos. Então, assim, eu olhei para o padre Charles, ele me olhou, a gente, né, ficou assim, e agora? E aí, não, vamos embora. E ficou aquele negócio assim na minha cabeça de, não, se ele está falando que a gente vai fazer, a gente vai fazer. Equipe a gente tem, pessoas querendo servir a gente tem, e as ideias do padre a gente tem, então vamos embora, né? Porque a ideia qual era, meu povo? É criar uma marca social. Nós precisamos imprimir uma marca social na igreja de Santa Rita. Então, uma marca consistente, e então essa é a proposta, né? Então, nós estamos perseguindo isso, e aí logo depois veio a Assembleia Paroquial, Uhum, não é? Você fez parte dos grupos, como é que foi? fiz. E na discussão, você chegou a trazer alguma coisa da realidade do social, nas discussões das pessoas? Você chegou a trazer? Como que foi? Sim, eu sempre partilhei muito, né? Teve os grupos dos GTs também que a gente trabalho. partilhou. Então, foi um período de aprendizado tanto para mim, para eu conhecer as pessoas que vão servir junto comigo, porque não é porque eu estou em pastoral diferente que eu não vou servir com essas pessoas. Todos nós somos colegas e vamos servir junto. Uhum. Então, todo mundo partilhou ali as histórias e eu partilhava sempre muito, né, sobre o meu dia a dia. Então, eu acho que foi muito bom pra gente, assim, essa partilha, para mim, principalmente, para as pessoas me conhecerem, né? Porque eu chegar nova, sem ninguém me conhecer, a minha pastoral é nova, né? O nosso movimento é novo, então, assim, causa uma curiosidade também nas pessoas, né? Sim. E é aquele negócio, mas por que ela, né? Por que a Tatiane? O que que ela já fez? Então, para mim também foi muito importante poder partilhar da minha experiência para as pessoas irem me conhecendo também. Aí nós aprovamos, né? Você estava no momento da aprovação do documento, né? Sim, Aquela dinâmica de aprovação, eu acredito que fechou os 22 compromissos e tem uma parte que é dedicada à área social. sim, Eu acho que ali ela se torna tipo um contrato da paróquia. Tipo, isso aqui nós firmamos. Isso aqui não é um desejo, um gosto particular do padre, sim, ou da Tatiane, ou de quem quer que seja. Isso aqui somos nós. Nós entendemos que isso daqui é importante. Né? É importante para nós, para nos dar a identidade e também dar uma resposta solidária para as pessoas. sim. E ao ver essa dinâmica da Assembleia, a aprovação desse documento, Tati, e as perspectivas desse ano, o que você... Acabou a Assembleia, tudo, virou o ano, estamos agora em 26, né? O que você já chegou a bater um papo? Essas pessoas, você já tem ideia de querer fazer fazer uma reunião, conversar? Como é Sim, que tá? sim. É preciso, né, padre? Porque como nós não tivemos mais outras ações com esses voluntários, eu estou sempre falando alguma coisinha no grupo e tal, e o Rodolfo também manda todas as mídias sempre, e é o que eu falei para o pessoal que eu vim receber aqui no sábado, né? Uhum. Por mais que às vezes a gente ainda não tenha ações, para as pessoas terem paciência que vai acontecer.
vai chegar o momento em que vai acontecer para ninguém desistir ou desanimar de estar ali e tal. Então, eu acho muito importante eu reacender essa chama nas pessoas, né? Isso. Chamar de volta e colocar de volta o trabalho para engrenar. Sabe, João, no período, da segunda quinzena de novembro até a quarta-feira de cinzas, quando terminou ali a Assembleia Paroquial, eu pedi para que as pastorais elas desacelerassem um pouco. Por quê? Porque é um período de férias, de viagens, de encontro com a família. Então, o que eu imagino? Eu imagino que você pode fazer um bate-papo logo depois da quarta-feira de cinzas. Sim. Conversar, já bater um papo, conversar com as pessoas. Olha, gente, o padre já colocou na programação. O lançamento da festa de Santa Rita vai ser 22 de fevereiro, na missa das 18h30. Então, a partir do dia 22 de fevereiro, a festa está na rua. A festa está na rua. Então, na festa está na rua, o sopão também está. Então, você já vai poder reunir as pessoas, definir estratégias, ver as entidades que você pode conversar, marcar uma reunião com o Valdir e a Marta. Olha, vamos ver outras entidades também. Eu pedi para o seu Paulo Grilo se ele pode me levar, que ele já tinha falado isso comigo há um dia. Ele falou, olha, você conhece? Não, eu não conheço. Então, vamos, eu te levo, a gente vai lá e conhece e tal. E aí, quando foi agora, final de semana passado, né? Eu falei com ele, olha... Não, foi lá na Assembleia, eu falei com ele. Falei, eu sei do tanto de compromisso que o senhor tem, mas se puder me levar antes do sopão para a gente conhecer, para conversar, que aí já vai tendo esse primeiro contato. Eu acho que assim, a primeira coisa é você reunir esse time e outras pessoas que forem agregando e fazer esse tamo junto, o projeto vai... Porque nesse interim vai entrar o quê? A reforma da quadra, onde é a quadra do antigo colégio, que vai virar o Complexo Caritativo Fortunato Deodrege, que é aqui atrás da igreja do santuário. E ali, aí sim, aí vai ter uma atenção, olhar as coisas, aonde vai ficar as coisas. Vai ter um espaço do bazar, ou um espaço do almoxerifado central, mas vai ter um espaço do apostolado. A gente está pensando, né, para poder fazer essa atenção de tudo aquilo que eu falei naquela reunião. Porque eu entendo que para tirar do papel aquilo, vai precisar de uma infraestrutura adequada. Senão você não consegue atender a demanda. Porque hoje, João, a gente recebe de 3 a 4 toneladas de alimento por mês. Muita coisa, né? E uma outra coisa, todas as inscrições de tudo que a gente faz, escola de agentes, retiros que a gente promove, tudo, eu não cobro taxa dos agentes de pastoral. Nem a catequese. Nem a catequese, nada. Mas o que eu vou fazer? Vai ter a contribuição solidária. 1 quilo de alimento não perecível. Então, e não só isso, a gente vai provocar, talvez, uma entidade como essa pode, olha, tem como fazer uma campanha de fralda geriátrica, uma campanha de escova de dente, uma campanha de pasta de dente. Sim. Então, aí a gente vai fazer esse chamado. Então, esse assistencial, esse ato assistencial das pessoas, né? Olhando isso, Tati e João, vocês se sentem contemplados na espiritualidade de vocês como casal, nessa ajuda ao próximo, assim, da forma como vocês fizeram lá em Tocantins e como você está começando a fazer aqui em Indaiatuba? Sim, demais. Demais, padre. A gente, como eu falo, né? Tudo é emprestado, né? A gente tem muita gratidão, a gente tem muito o que devolver para Deus, porque o que Deus já moveu na nossa vida,
te contei, né, do dia que o portão caiu na cabeça da minha filha, e aí a gente foi Sim. lá perto de São João do Ivaí, que é a cidade dele, tem a Bruna, a gente consagrou ela lá, né, entregou para Santa Rita, então a gente veio parar aqui na igreja de Santa Rita, então assim, a gente é muito grato, né, eu acho que Deus faz tudo de uma forma tão detalhista na nossa vida que não tem como a gente não se sentir contemplado com tudo isso e sabe que tudo que a gente faz para Deus não é para ter algo em troca, é porque a gente já teve algo em troca e a gente só está devolvendo. Entendi. João, e hoje então você está trabalhando no Sul, girando. Não. Como é que é? A gente tem que dar uma sossegada, né? Vindo toda semana para São Paulo, nesses 3 anos aqui, praticamente 2 anos bastante aqui, tive uma mudança aí, passei praticamente 1 ano e meio indo muito para o sul do país. E agora, recentemente aí, de setembro para cá, a gente deu uma reorganizada na vida, restabeleceu os novos desafios e com isso estou mais próximo. Desde setembro, outubro, a gente tá viajando bem menos, então estou mais presente. Realmente agora estou bem próximo, consigo estar no dia a dia aí. Logicamente, já volto uma rotina de viagem, mas nada como estava. É menos intenso do que estava. Não esse compromisso de você sair na segunda-feira e tá lá no sul até na quinta-feira, como eu Não sei estava. se eu acredito, padre. Vai, Olha, prometer as coisas na frente Paulo, do padre se tiver tem alguma peso. se tiver interação no programa, coloca aí. Enquanto eles estão aqui nessa DR. Ó, aqui. tem peso prometer as coisas na frente do padre, né, padre? Tá prometendo. Vai ser mesmo. Olha lá, ó. Bom dia, olha lá, a Juliana tá lá, ó. Olha lá, bom dia, padre, sua bênção, Tati e João, casal querido, sempre disposto a ajudar. Você sabia que o Diogo também faz um churrasco muito bom lá na casa dele. Tem que marcar o dia também deles irem lá e vocês irem lá, viu? Olha lá. Pode chamar, Diogo, a gente leva o vinho. Olha lá. Boa, aí foi a Marli da nossa música, Marli, querido muito Padre querida, Rogério, Marli. do casal, A gente abraço. assistiu ela esses dias. O da sanfona. É. Isso, tava ele e o esposo lá. Boa noite, Padre Rogério, Tati, sua linda. Te conheci na integração e amei. Você é um doce de pessoa. Olha aí que agito. Bonito, querida. Muito bem. Ela Esse casal é maravilhoso. Paulo Sérgio de Paiva Grilo. Tá assistindo, olha lá, ó. Meu coordenador do CAEP, olha aí. Que agito. Sua bênção, Padre Rogério, Tati e João. Deus ouviu as nossas preces e enviou vocês ao nosso santuário. O Valdir tá ali, tá interagindo aqui. Olha lá, Lígia. Belo trabalho, me identifico muito com esse trabalho, pois trabalhei por quase 10 anos com criança em situação de rua. Quando possível, espero poder participar, tá bom? Juntos com os preferidos de Deus. Deus abençoe, Lígia, seja bem-vinda. O Sopão tá bem aí. Ela viaja comigo nas minhas peregrinações. A Lígia tá sempre junto. Boa já noite. É de casa, já pode participar do Sopão. Exatamente, ó. Alisson. Oi, Padre Rogério, sua missão, esse apostolado é realmente lindo. Os preferidos de Jesus. Muito bem. Tem mais? Hoje tem podcast, Pronto, vê se tem mais. Olha lá, um abraço, Padre Rogério, aqui de Montemor, da Comunidade Católica Ide Anunciai. É o pessoal lá que eu trabalhei, lá atrás, lá em Montemor. Deus abençoe, Rogério. Nascidinha. Aliás, o Luiz Travaim. Boa noite, Padre Rogério, sua bênção. Boa noite, Tati, João. Boa noite, povo de Deus. Muito bem. Falou só do churrasco do meu pai, padre. Não entendi, mas tá bom, né? Por quê? Ela fez alguma sobremesa para você, será? Pois é, olha, teve bastante coisa boa naquele churrasco, viu? Teve, a sobremesa foi muito boa, tá bom? O vinho também estava muito bom também. Olha o Diogo ali, ó. Olha lá, boa noite a vocês, Tati, sua bênção, Pai, Deus abençoe o esposo da Juliana. Muito bem. O Elber, sua bênção, Padre, casal nota 1000, Tati e João. O Elber, muito bem. Maria também, que história bonita, também sou paranaense, bem-vindos. Olha aí. O paranaense tem bastante espalhado. Boa noite, querido, sua bênção, Padre Rogério, Deus abençoe. Olha lá, boa noite, Padre Rogério, sua bênção, Deus abençoe. A festa do povo, é isso aí, tá chegando a festa do povo.
Esse dia foi memorável. Charles Rodrigues. Tá aqui também, ó. É a Esse reunião dia- preferida do Padre Charles. Foi a reunião que colocou. Ó, é bom ou não é? Claro que é, hoje. Deus abençoe. Eu tenho que ir lá na comunidade. Você tem que me chamar para rezar uma missa lá, viu? Me chama para rezar uma missa lá na Índia Anunciai. Que o padre vai, se organiza e vai. Muito bem. Queridos, agora a gente vai fazer aquele momento que é uma pergunta rápida, que é o Pai Bola, para a gente poder fechar o nosso programa. Veja, Tati, eu vou dizer uma coisa. Também vim de fora. Eu vim de São Sebastião. A gente constrói uma história, viu, João? Aonde a gente fica. Eu passei 20 anos da minha vida em São Sebastião, dos 43 de vida que eu tenho. Então, assim, a gente cria laços. Mas sabe qual que é o mais bonito dos laços? É quando a gente tem um momento, como vocês estão dizendo, que você disse, que vocês vão voltar e vão reencontrar essas pessoas. É ver que, por mais que agora não tenha mais aquela continuidade da presença, mas a amizade e a fraternidade e o carinho, ele continua a mesma coisa. Sim. Uma amiga minha dizia que o católico ele nunca se despede, ele se encontra na Eucaristia. A gente sempre se encontra na Eucaristia, Sim. porque a Eucaristia que nos dá unidade. Seja em Tocantins, seja no sul do Mato Grosso, seja no Paraná, seja em São Sebastião. Então, assim, e aqui vocês estão permitindo não repetir a história de Tocantins, que essa história não vai voltar. Sim. Mas está permitindo que com a experiência que vocês adquiriram lá, vocês vão conseguir contribuir aqui e aprender aqui também. Sim. Da mesma forma como eu tenho aprendido muito com o povo de Indaiatuba, a gente está se permitindo, nós aqui, porque nós não somos daqui. A gente foi acolhido por essa cidade, graças a Deus. E viver a fé, testemunhar o Cristo e dar a nossa contribuição enquanto a gente estiver aqui, né? Então, que isso fique muito claro no coração de vocês, viu? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Tá? Amém, Padre. A gente, assim, eu principalmente sou muito grata ao Senhor, porque ter me dado essa oportunidade foi como o João Paulo falou, né? Foi dar continuidade, eu me reencontrar, eu me preencher, né, com esse trabalho pastoral para mim, e encontrei pessoas tão boas aqui, né, esse pessoal comentando, são todos, né, Marli, que eu encontrei no GTs, então, assim, a história dela também é muito linda, né, a gente assistiu ela. São os melhores amigos que a gente pode ter, né? Eles estão na igreja, eles estão na vida em comunidade. O pároco de lá de onde eu servia sempre falava isso: tenham seus melhores amigos dentro da igreja, porque a gente vai partilhar da mesma rotina, né? A gente partilha dos mesmos ideais, partilha daquela mesma alegria de estar ali. Então, é muito bom a gente estar aqui, a gente se sente muito acolhido, a gente gosta muito de estar aqui, é muito grato por tudo isso que está acontecendo. E assim, a igreja ensina muito pra gente em tudo, né, Padre? Acho que em tudo que você imaginar, desde da sua carreira profissional, pessoal, nem se fala da espiritual, né? Mas eu sempre tenho um olhar na igreja que hoje se fala muito em liderança, né? Em todo esse meio, os coach, tudo isso, né? Mas a verdadeira liderança está dentro da igreja, né? Tá no padre, tá no papel do sacerdote, que é uma liderança baseada na influência, de verdade, né? Baseada no poder. Então, assim, a gente aprende o tempo todo dentro da igreja, né? E esse aprendizado vai muito além daquilo que a gente se espera aprender dentro de uma igreja, que é o ver, que é o liderar, que é o compartilhar, né? Que é o se doar. Então, assim, a gente está o tempo todo aqui aprendendo e trazendo até para o lado profissional um pouco. Você aprende muita coisa do lado profissional dentro da igreja também. Então, isso aí é algo disruptivo e basta a gente ter a sensibilidade, ter a atenção, ter a obediência, que você se enriquece com tudo que está no entorno da igreja, que isso é enriquecedor para a pessoa como um todo, né? Independente do que ela faça, do que ela almeja na vida, é muito enriquecedor.
Muito bem. Tati, uma cor. Uma cor? Branco. Azul. Azul. É. Um lugar, João. Um lugar, eu vou falar São João de Ivaí. Não. É, Palmas, um lugar. Tocantins. Palmas. Palmas. Uma música favorita. Uma música favorita, padre. Essa Pode é ser difícil. secular, não tem problema. Essa, eu vou pensar uma música favorita. Não tem Não música tem, boa. padre. Eu não- Uma música que vem na cabeça, assim. Uma Lucas, música que vem na cabeça. que você já ouviu assim, que você Vamos lá. gostou. Pode ser secular, não precisa ser Uma católico. música que eu vou pensar agora, viu, padre? Agora Eu escutei o de senhor- todo um pouco, mas nenhuma assim. Mentira, ele gosta de sertanejo. Não, gosto de sertanejo. Hoje eu devo. Uma música, Tati. Fui ali hoje, eu vi umas 20 músicas ali em Jarinu, mas não lembro nenhuma. Não. Uma música. Ai, padre, eu gosto do Colo de Deus, qualquer uma. Colo de Deus? É. Vai pensando, viu? Tô pensando, tô pensando. Fica uma reflexão para sua Exato. vida. É, A cidade de Indaiatuba, João. eu acho uma cidade acolhedora. Muito acolhedora, padre. Cidade de Indaiatuba. Acho que oportunidade que Indaiatuba dá pra gente, a gente não teve em nenhum outro lugar. Os filhos. Ah, tudo, né? Na base, né, padre? Todo dia a gente trabalha por eles. Né? É. Família. Um contexto mais amplo. Família é a base, né, padre? Acho que a Tati fala uma coisa a vida inteira e é realidade, né? Sempre falava, né? Não existe sucesso profissional que justifique um fracasso familiar, né? E quando você está do outro lado também, você vê, não existe um profissional bem-sucedido tendo uma família desestabilizada. Então, a família, ela é a base de tudo. Não tem como você estar bem em qualquer esfera sem a família estar bem. Então, ela literalmente é a base de tudo na vida de uma pessoa. Uma frase ou uma palavra. Uma frase ou uma palavra. Mas, acho que fé e esperança é o que nos move no final do dia, né? Muitas vezes a gente fala isso, muitas vezes as pessoas falam isso, tem uma força dentro de mim que me move, essa força chama fé, né? Muitas vezes a força é a fé, é o crer, é o acreditar, é o que realmente nos move no final do dia. Então, uma outra palavra que não seja a palavra que ele Ah, disse. Gratidão, sempre. Gratidão. Sempre. O Santuário de Santa Rita para vocês. Para mim, é meu reencontro com meu serviço com Deus. Reencontro de verdade. O acolhimento, né, padre? Acho que literalmente o acolhimento que possibilitou esse reencontro. Muito bem. Viu só? Não doeu nada. Não doeu. Não doeu nada. Só música não doeu. Nossa, tem tanta música. Não você gosta tem. de... Ele gosta de sertanejo. Ele tocando Não. sertanejo tá bom. Tá certo. Querido povo de Deus, olha só que conversa agradável. Aqui com o João Paulo e com a Tatiana, conversando um pouquinho, falando um pouco da vida deles, do trabalho pastoral. Então esse foi o nosso podcast É Bom Noé dessa quinta-feira, mostrando para você um pouquinho da nossa caminhada, da nossa vida, da vida deles, compartilhando também os sonhos, os projetos. E você é nosso convidado especial sempre, toda quinta-feira à noite, às 20h30, estamos aqui, sempre com o entrevistado, mostrando para você um pouquinho da sua história de vida, dos seus sonhos e das suas realizações. João e Tati, muito obrigado. Se despeçam aí do nosso povo, para a gente poder dar a bênção e poder então regressar para os nossos lares e descansar. A gente que agradece, Padre. Obrigado pela oportunidade de vir, de partilhar, de talvez ser testemunho, né, na vida de alguém, alguma coisa acrescentar, já é legal pra gente. E dizer que a gente aceita voluntários, né? Sopão vem aí. Exatamente, é. Olha aí, ó, se você tá interessado no sopão, Sopão vem entra em aí. contato com nossos- Precisamos de mãos para picar legumes. exatamente. Tem muita sopa, muita sopa para fazer. Muita sopa. Média o quê? Umas 1.500 de novo esse ano? 1.500 pessoas, né? É. No mínimo, né? Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta.
Então, pode vir, galera, ajudar, que tem muita coisa para ficar. João, obrigado pela grande participação aqui no nosso programa, viu? A gente que agradece, Padre, pela oportunidade de poder estar aqui, de poder interagir, né, com todos que estão nos acompanhando. A gente fica muito feliz, né? Eu acho que Deus fala com a gente através das pessoas, né? E talvez em diversos momentos a gente vê um podcast, a gente vê uma entrevista e algo que uma pessoa está falando talvez está servindo para a gente, talvez Deus esteja falando conosco através daquela pessoa, né? E talvez uma conversa descontraída como a gente está aqui, a gente pode estar sendo um porta-voz, Deus pode estar nos usando para falar com alguma pessoa, né? Então a gente fica feliz por ter essa oportunidade de poder interagir e contar um pouco da nossa história. E pode ser corajoso igual a gente, né? Deus sustenta. Exato. É isso aí. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Pela proteção de Santa Rita, desça sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esse foi o nosso podcast É Bom, Não É? Deus abençoe a vida de cada um de vocês que nos assistiram, a você e a sua família. Fique ligado, fique ligada na nossa programação da Santa Rita TV. Amanhã, a partir das 8h30, aqui no nosso estúdio, se Deus quiser, tem o programa Bom Dia Devoto, aqui direto da Santa Rita TV, sempre trazendo as novidades do nosso santuário. Então, fique com Deus, boa noite. Santuário de Santa Rita, a casa de todos. Deus abençoe e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Amém. Eu sou a Isabelle Terra e vim fazer um convite especial para você e para toda a sua família. Todo sábado, às 8 da manhã, eu te espero aqui no programa Casa de Todos, na Santa Rita TV. Um programa sobre entretenimento, saúde, bem-estar e muito mais. E você é o nosso convidado especial, porque a nossa vocação é evangelizar. Santuário de Santa Rita, a Casa de Todos. Vem pra cá! Somos o Santuário de Santa Rita de Cássia, lugar de fé, de devoção, lugar aonde nós expressamos o nosso amor a Jesus na Eucaristia, à Virgem Maria, aos santos, a nossa padroeira, Santa Rita. Ela que é a Senhora dos Impossíveis. Em nossas liturgias, em nossas festas, nós somos embalados pela alegria de amar e de servir, de estar juntos, de estar totalmente comprometidos com a evangelização, de uma igreja em saída, de uma igreja missionária, de uma igreja disposta a amar e a servir. E isso, ao longo de tanto tempo, mais de 60 anos, estamos aqui para levar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que é a causa de nós estarmos aqui. Com Santa Rita de Cássia, nós pedimos a intercessão, nós pedimos a sua proteção, nos conceda a bênção da vitória, nos conceda a bênção do impossível. E
também por intercessão de Maria, aquela que desata os nós, e juntos com Santa Rita, com o povo, com a igreja, com todos nós, caminharmos nas estradas do mundo rumo ao céu, expressando o nosso amor e essa presença na cidade de Indaiatuba, sendo para todos, aqui e em todo lugar, essa expressão da casa de todos.